E aí, pessoal, questão de número 66 do capítulo 9 do Fundamentos de Física do Halliday, do volume 1. Uma bola de aço de massa de meio quilo está presa a uma extremidade de uma corda de 70 centímetros de comprimento. A outra extremidade está fixa. A bola é liberada quando a corda está na horizontal. Na parte mais baixa da trajetória, a bola se choca com um bloco de metal de 2,5 kg, inicialmente em repouso, sobre uma superfície sem atrito. A colisão é elástica. Determine a velocidade escalar da bola. Então, nós vamos ter o seguinte... da bola, e na letra B nós temos a velocidade escalar do bloco, ambas imediatamente após a colisão. Então, a velocidade que a gente quer na letra A é a velocidade da bola após a colisão, imediatamente após. Então, nós temos o nosso esquema gráfico descrito pelo nosso enunciado, que é de um pêndulo, né? Então, a gente vai ter uma situação de pêndulo, igual nos capítulos 7 e 8, se eu não me engano, que a gente vê algumas questões parecidas com isso, e envolvendo momento linear, né? Que a gente vai ter a colisão, e na colisão vai ser transferida quantidade de movimento para o bloco, fazendo com que o bloco adquira movimento e o pêndulo seja ricocheteado, pois a gente está tratando aqui de uma colisão elástica. Então, a situação é essa daqui. Ó. O pêndulo é solto na horizontal, colide com o bloco e ricocheteia. Né? Nós temos aqui uma situação de colisão elástica. Então, parte da quantidade do movimento é transferida para o bloco e parte continua com o nosso pêndulo que ricocheteia voltando para o movimento de arco anterior. Só que aqui eu parei ele aqui, a gente não sabe até onde ele vai, se ele... Obviamente que ele não vai até a horizontal, porque parte do movimento é transferido. Então, dessa forma, ele não sobe até a altura. Mas isso é irrelevante para a questão, pois o que a gente quer saber qual é a velocidade desse pêndulo imediatamente após a colisão. A gente sabe que, tratando de colisões, a gente vai ter que trabalhar com as velocidades desses objetos imediatamente antes e imediatamente após a colisão. A situação pede a velocidade imediatamente após. Porém, a gente não tem o conhecimento do nosso pêndulo, da velocidade do nosso pêndulo imediatamente antes da colisão, para nos ajudar a resolver esse problema. A gente sabe que na posição horizontal o pêndulo é liberado a partir do repouso. Então, a sua velocidade inicial na horizontal, no nosso início da animação, é zero. Porém, ele vai ter uma velocidade imediatamente antes da colisão. E é essa a velocidade que nós temos interesse. Então, para isso, a gente aplica lá do nosso capítulo 7, se eu não me engano, ou é o 7 ou é o 8, a conservação da energia mecânica. Nós temos o seguinte, né, que a nossa energia mecânica ela é a soma da variação da energia cinética com a energia potencial. Nesse caso aqui vai ser energia potencial gravitacional. Como a energia mecânica se conserva, a gente assume que se conserva porque nada no nosso enunciado diz aqui que há forças dissipativas, como por exemplo a resistência do ar, atrito entre o ponto de apoio e a corda, o fio é inextensível, né? Então, nós temos tudo isso que poderia contribuir com a dissipação dessa energia. Dito isso, a nossa energia mecânica ela se conserva e nós vamos ter aí, então, que a variação da energia cinética mais a energia potencial, elas vão ser iguais, né? Igual o inverso da outra, na verdade, se a gente fosse separar aqui na nossa igualdade. Porém, eu deixei assim como está, abri, né, e deixei ela igual a zero, né, para indicar que ela se conserva. Então, analisando o fenômeno do pêndulo, né, antes da colisão, nós temos o quê? Que o pêndulo está na sua altura máxima. Nesse caso aqui, vamos considerar a altura máxima como a posição na horizontal. Está aqui bem clarinho. Então, essa aqui é a energia potencial máxima
armazenada no pêndulo, na nossa bolinha que está presa ao pêndulo. Então, quando ela atinge o ponto mais baixo, seria o nosso potencial zero, né, nesse referencial. Então, a gente sabe que na parte em que ela colide com o nosso bloco, a energia potencial é nula, que é a nossa energia potencial final. E como ela parte do repouso, a nossa energia cinética inicial também é nula. E isso vai nos dar aí uma transferência de energia potencial para cinética total, né? A energia vai ser totalmente transferida de uma forma para outra. Então, nós temos energia cinética inicial nula, energia potencial final nula. O que nos sobra, então, que a energia cinética no momento da colisão tem que ser igual à energia potencial gravitacional que estava armazenada na bola quando essa estava na posição horizontal, que é a nossa energia potencial máxima para essa situação. Então, nós temos energia cinética, um meio da massa da esfera, coloquei assim para diferenciar, né, porque a gente vai usar a nossa equação do momento linear, a velocidade dela no momento da colisão, né, que é quando ela chega no ponto mais baixo do pêndulo, tem que ser igual à energia potencial, que é o quê? A massa, a aceleração da gravidade e a altura da qual ela foi liberada, né, que é essa altura aqui, que nós temos no nosso enunciado, que é aqui, ó, cadê? 70 centímetros, que ela é o comprimento da corda. Né? A gente vai considerar a esfera como sendo uma partícula. Então, desconsidera aqui o diâmetro da nossa esfera também. Então, se o pêndulo ele exerce sua função de movimento com a corda totalmente esticada, então isso significa que a altura da nossa esfera é o comprimento da corda. Então, 70 centímetros. As massas estão multiplicando ambos os termos da nossa igualdade, então o quociente entre elas vai ser 1. Então, ficando somente, então, né, isolando a nossa variável de interesse, a velocidade da esfera no momento da colisão, que vai ser dada pela raiz de 2 vezes gh. Aí a gente substitui os valores que nós temos, né? G, a gente sabe que a gente está na Terra, nessa situação é na Terra, então a aceleração é 9,8 metros por segundo ao quadrado, e a altura na qual o objeto se deslocou na vertical, 70 centímetros, ou 0,7 metros. Então, nós temos aí a velocidade para o nosso bloco, ou perdão, para a nossa esfera com o bloco no ponto aqui mais baixo, né? Então, ou seja, essa é a velocidade da nossa esfera imediatamente antes da colisão com o bloco. E como a gente vai analisar a situação imediatamente antes e imediatamente após essa colisão, então essa velocidade fica sendo a nossa velocidade inicial para a nossa conservação do momento linear. Então aqui coloco VE 0, né, para a gente identificar que isso aqui é a velocidade da esfera imediatamente antes da colisão. Dessa forma, a gente aplica agora a nossa definição de conservação do momento linear, que a gente sabe, né, que a variação do momento linear é a soma de todas as partículas que estão envolvidas nessa situação. E aí nós temos então que a variação do momento linear, né, é o somatório das quantidades de movimento das partículas antes do fenômeno menos, ou perdão, após o fenômeno menos antes do fenômeno. E aí, mais uma vez, né, como os momentos se conservam, porque não vai haver nada que dissipe essa conservação, isso vai dar zero e a gente tem que a quantidade de movimento antes da situação observada, né, analisada, tem que ser igual à quantidade de movimento após isso aí. Aí a gente abre, né, nós só temos dois objetos envolvidos, então nós temos quantidade de movimento da esfera após a colisão, mais quantidade de movimento do bloco após a colisão, tem que ser igual à soma dessas quantidades de movimentos imediatamente antes da colisão. A gente sabe que nessa situação, antes da colisão, o bloco estava em repouso, então a quantidade de movimento do bloco é nula. Então, esse termo não nos interessa, né? Não vai influenciar na dinâmica aqui da nossa equação. Agora, nos deparamos com uma expressão
da qual nós não temos conhecimento de duas variáveis, que é justamente a variável pedida na letra A e a variável pedida na letra B, né, que é a velocidade da esfera e a velocidade do bloco após a colisão. Então, nós temos que isolar uma das variáveis, que não é de nosso interesse adquirir o valor dela no momento, e eliminar dessa expressão. Dessa forma, a gente isola a variável da velocidade do bloco, né, que é a que a gente não conhece, que é o nosso VB. Né, escrevi a expressão aqui sem o termo que zerou. Então, a gente isola essa variável, ela vai depender aqui da quantidade do momento linear da esfera antes da colisão, menos a quantidade de momento da esfera após a colisão sobre a massa do bloco. Como no numerador nós temos m nos termos aqui, onde está tendo a diferença desses termos, a gente pode colocar em evidência e aí a nossa expressão fica com essa cara aqui. Então, nós temos que a velocidade do bloco B, imediatamente após a colisão, é a diferença entre as velocidades da esfera antes e após a colisão, multiplicado pela sua massa, dividido pela massa do bloco B. A gente agora vai usar essa expressão aqui numa outra equação, que a gente vai analisar agora a conservação da energia mecânica após essa colisão, né? Que a gente aqui analisou só para o pêndulo, né? O pêndulo aqui em movimento. Agora a gente vai analisar o conjunto das partículas, né? Pegando como o momento inicial a colisão. Agora se preparem que lá vem conta. Eu optei por fazer o mais resumido, não, o mais detalhado possível. É para que fique claro, eu não quero pular de uma linha de equação para outra e dizer assim, ó, daqui a gente chega aqui. Eu quero que vocês visualizem o passo a passo de como a gente constrói, porque a minha intenção aqui é vocês compreenderem a geometria, não, a álgebra da resolução dos problemas. Por isso que eu gosto de deixar um pouco mais detalhado. Então, nós temos aqui conservação da energia mecânica. Nesse caso aqui, a gente não tem mais a atuação da energia potencial, porque a gente vai analisar única e exclusivamente o que está acontecendo na horizontal. Né? Então, é a colisão da esfera com o bloco imediatamente antes e imediatamente após essa colisão. Então, não vai ter energia potencial envolvida, que a gente vai analisar o que acontece no instante ali, entendeu? É no ápice ali, no momento. Então, tudo que a gente vai ter é a variação da energia cinética para esse momento. Então, nós temos a energia que se conserva, e aí o que a gente vai ter é que energia cinética antes e energia cinética após a colisão tem que ser iguais, pois a energia mecânica se conserva. E nesse exemplo aqui, nós não temos dissipação de energia por qualquer outra força que seja. Dessa forma, nós temos o seguinte, abre aí a conta, então nós temos, a gente está analisando como um conjunto de partículas, né? Então, a energia cinética inicial vai ser o somatório das energias cinéticas de cada partícula. Então, nós temos da esfera e do bloco. Né? Então, isso aqui é o valor delas imediatamente antes da colisão e do lado direito da igualdade e imediatamente após a colisão. E aí vocês já sabem, né? O bloco estava em repouso. Então, aquele termo ali, ó, nós temos velocidade nula. Então, todo aquele termo ali some, que vai dar zero. Aí a gente fica apenas com perdão. E os dois também, né? A gente tem 2 no denominador de cada termo, então o quociente vai dar 1. E aí ficamos com isso aqui, ó. Do lado esquerdo, a parte que sobrou da energia cinética inicial da esfera, né? M é V é 0 quadrado. Do lado direito, a parte que sobrou da energia cinética da esfera após a colisão, e a energia cinética do bloco após a colisão. Porém,
Caramba, dei uma pausa aqui que eu dei umas 30 tosse. Então, porém, essa velocidade final aqui de B é a velocidade do bloco imediatamente após a colisão, que, olha onde ela se encontra aqui, ó, na nossa análise da conservação do momento, ela é expressa por essa equaçãozinha aqui. Então, esse VB da nossa conservação do momento linear é a velocidade do bloco que é dada pela energia cinética dele após a colisão. Então, podemos substituir. Então, no lugar de VB, que está ao quadrado, colocamos o seu valor que a gente adquiriu lá na conservação do momento linear. Então, está aqui, substituindo, e agora a gente vai fazer as devidas manipulações algébricas. E fazendo isso, a nossa equação vai ficar desse jeito aqui. Ó. Nós temos MB sobre MB quadrado. Então, vai ficar só MB no denominador. Né? A gente tem ME ao quadrado, então fica aqui, ó, ME quadrado. Então, vai ficar ME quadrado sobre MB, que multiplica todo esse termo aqui, ó, dentro do parênteses, que está elevado a quem? Ao quadrado. Então, a gente faz a forma quadrática dessa expressão, né? Que ela está simplificada. Então, é primeiro termo ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado, né? Que é a nossa equação do segundo grau. Daqui agora, a gente vai para aqui, ó. Multipliquei cada termo aqui dentro do parênteses pelo nosso quociente aqui, ó, entre ME quadrado sobre MB. Então, nós vamos ficar esse termo vezes esse quociente, esse termo vezes esse quociente e esse termo vezes esse quociente. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai juntar os termos que são semelhantes. Então, eu tenho aqui, ó, VE quadrado e VE quadrado aqui, ó. Eu tenho VE0 quadrado e VE0 quadrado aqui. E esse termo aqui é o único que sobrou que está sozinho, não tem nada que se assemelhe a ele. Então, vamos colocar esses que são semelhantes e reescrever. Então, eu tenho aqui ó, o termo com VE quadrado, que ele está dado aqui junto com o quociente entre as massas, e um VE quadrado que só tem a massa da esfera. Eu tenho aqui o V... Cadê? Aqui, o VE0 quadrado e o VE0 quadrado, né? Quociente e aqui só a massa e o termo que está sozinho. Aí a gente faz a soma, né, de frações entre esses termos semelhantes e aí vai ficar desse jeito aqui, ó. Bonito, né, não? Você tem o MMC, que é MB, né? Fica aqui no denominador, divide, multiplica pelo numerador e tá aqui. Aí a mesma coisa com esse aqui, né? Divide, aqui é 1, então vai dar MB dividido por 1, MB, vezes ME, MB, ME, né? E aí você faz com todos os outros, né? Pelo menos com os que estão semelhantes. E aí ficamos com essa expressão aqui. Dá para simplificar mais? Eu acho que dá, ou não. Dá para simplificar, mas vamos fazer o seguinte. Eu tenho todos esses valores, então simplesmente substituo. Eu tenho as massas da esfera, eu tenho as massas do bloco, eu tenho a velocidade inicial da esfera que a gente calculou lá na conservação da energia mecânica para um pêndulo, né? Então eu substituo e olha só, somente a variável de nosso interesse que sobrou, que é a velocidade da esfera, que é o que a gente quer. Então, resolvendo aqui, nós chegamos numa equação de segundo grau. E aí, meu amigo, equação de segundo grau, Bhaskara e delta. Então, vamos resolver por ela. A gente tem que identificar qual é cada termo, né? Então, nós temos o A é 0,6, que ele está com o termo quadrático. O B é o menos 0,74, que é o termo de expoente 1. E C, que é o termo dependente, menos 5,48. Aí a gente sabe que delta é dado por B quadrado, que é menos 0,4, menos 4, vezes A, que é 0,6, vezes C, que é menos menos 5,48. Resolvendo, nós temos um delta
que vale 13,7. Aí a gente aplica, né, o nosso Bhaskara, que é dado por quem? Menos B, então nós temos menos B, que é menos 0,74, mais ou menos a raiz do delta, que é 13,7, sobre 2 vezes A, que é 0,6. E aí, como nós bem já sabemos, desde o nono ano, nós temos duas raízes possíveis que resolvem essa equação quadrática. E para o nosso caso aqui, uma delas é a resolução correta, que vai ser a com o termo que tem o sinal negativo, né? Que aqui temos mais ou menos, porque a de mais não é a situação correta. Para quem já viu as questões anteriores desse tópico, vejam que o modelo de resolução delas estão muito semelhantes. E a gente sempre chega na equação quadrática em que a gente vai ter que escolher o sinal de mais ou o sinal de menos. E na maioria, o sinal de mais está dando o mesmo valor da velocidade imediatamente antes da colisão. Então, se eu colocar o sinal de mais ali, nós vamos obter o mesmo valor que a velocidade imediatamente antes da colisão, que foi de 3,7 metros por segundo. E o que isso significa, né, se a gente usar esse valor? Significa, na verdade, que não houve transferência de quantidade de movimento para o bloco. Né? Porque se o pêndulo bate no bloco com a velocidade de 3,7 metros por segundo e ricocheteia com essa mesma velocidade, isso significa que não houve transferência de movimento. E o bloco não deveria se mover e, com isso, o pêndulo retorna com essa mesma velocidade. Mas o que não é verdade, né? Porque o nosso enunciado diz que o bloco adquiriu uma velocidade, né? E a colisão foi elástica. Então, a raiz que resolve esse problema não pode ser essa que dá o mesmo resultado da velocidade imediatamente antes da colisão. Então, portanto, o resultado que vai dar um valor diferente é o com um sinal negativo. E quando a gente resolve ele, nós temos aí uma velocidade de menos 2,46 metros por segundo, que em módulo vai dar 2,46 metros por segundo. Na letra B, aí agora a gente resolve a velocidade para o bloco imediatamente após a colisão, que é dada pela expressão ali no retângulo em amarelo, que eu venho trazendo ela em cada tela. Então, a gente usa ela, já que ela é dada por essa expressão, e a única expressão e o único termo que faltava é a velocidade da esfera que a gente acabou de descobrir. E aí substitui os valores e resolve a expressão, e nós temos a velocidade do bloco imediatamente após a colisão, que é de 1,23 metros por segundo. Você pode interpretar também esse sinal negativo na letra A como sendo que significando a mudança de direção da esfera, né? Que ela ia no sentido positivo do eixo X e depois a colisão ela vai no sentido negativo do eixo X, né? Que a gente sempre considera, ou na maioria das vezes, considera como sendo para a direita o sentido positivo do eixo X. Muito bem, pessoal, é isso aí. Essa questão foi bem trabalhosazinha, né? Na verdade, todas desse tópico estão bem trabalhosas nesse nível aqui, em que você tem que estar buscando assuntos de capítulos anteriores para estar resolvendo o problema. Espero que tenham gostado. Se gostaram, curtam, compartilhem. Se ajudou de alguma forma e você é novo, se inscreva no canal para acompanhar mais. E como sempre, dúvidas, críticas e sugestões aí embaixo na caixa de comentários. E até a próxima questão.